Os primeiros registros oficiais dos bovinos zebu no Brasil são ainda do século XIX, quando foram trazidos pela família real portuguesa. Ainda neste período, os animais continuaram a chegar pela Bahia, Rio de Janeiro e Uberaba, em Minas Gerais. Foi nesta região que surgiu o importante pioneiro da raça. O primeiro brasileiro a ir à Índia, foi Teófilo de Godoy, com esse propósito de se importar zebuínos. Na verdade, ele saiu de Araguari, ele fez 2 expedições, a primeira foi em 1893 e depois logo no início do século XX. E o que há de relevante no papel do Teófilo foi que a partir dele pôde se mapear com efetividade as regiões das quais ele percorreu na Índia, nessas 2 importações, e ele serviu de guia. Então Teófilo abriu caminho, espaço para os demais. Os anos se passaram, veio o século XX e o Triângulo Mineiro continuou como referência neste rebanho. O surgimento da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu foi em 1919, quando foi criada a Sociedade do Herdbook Zebu e logo depois a Sociedade Rural do Triângulo Mineiro. Em 1938 foi determinada a entidade como responsável pelos registros genealógicos de todo o país. Mesmo ainda sendo uma sociedade, um grupo de agropecuaristas locais da região do Triângulo Mineiro, ela já tinha um papel, uma função nacional. Tá? E isso foi sendo ampliado, isso foi sendo difundido ao longo das décadas, de modo que hoje nós temos aí um banco de dados de cerca de 17 a 19 milhões de animais registrados, aliás, 19 milhões de animais registrados na ABCZ. O historiador conta que nas próximas décadas a pecuária cresceu, mas foi somente nas décadas de 1950 e 1960 que passou do sistema pastoril de subsistência para a modernização com a importação de animais por este grupo de criadores. Um dos touros que trouxeram, o Carvade, é um dos mais importantes para a formação genética do rebanho nacional. Além disso, a inseminação multiplicou com mais velocidade o rebanho. Contribuiu para que a raça Nelore se efetivamente consolidasse no Brasil. A raça Nelore, ela cresce à medida que cresce a ocupação do centro-oeste. E neste contexto de animais de grande relevância, de grande importância, eles encontraram uma dispersão, uma possibilidade de difusão pelo país muito grande quando se cria as primeiras centrais de genética. A história, a partir daí, você já conhece. A ABCZ conta atualmente com mais de 22 mil pecuaristas associados e contribuiu para o Brasil ter o maior rebanho comercial do mundo, com mais de 200 milhões de cabeças, e ser um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina. Primeiramente, o alicerce de tudo é o registro genealógico, é identificar as características morfológicas das raças, as características que definem as raças. Isso foi um trabalho que começou há quase um século, e isso vem sendo feito consistentemente para definir os grupos genéticos. Em seguida, as medidas, sejam elas de peso, de reprodução, de carne, de leite, de qualidade do leite, para conseguir identificar quais são os animais que têm as características das raças zebuínas e que são produtivos e que são eficientes. Após mais de um século, a ABCZ continua o trabalho de seleção aqui em Uberaba. E é na pista da Expo Zebu que são julgados os melhores animais. A Expo Zebu de número 85 bateu recorde de bovinos inscritos em eventos paralelos à feira, mais de 4 mil animais. Em 2019, mais uma vez, as diferentes categorias tiveram somente um jurado, que foi escolhido pelas associações de raça. O objetivo é ter mais credibilidade e critérios na escolha dos melhores. Até domingo, os negócios devem superar os 200 milhões de reais e o público passar de 300 mil pessoas. O Zebu está aí para isso. Para premiar os melhores e motivar a cada ano que essas pessoas melhorem mais ainda. Então, através desse trabalho, esse Expo Zebu reconhecendo esse trabalho, vai motivar para que esses criadores sempre venham buscar mais tecnologia para produzir mais leite e mais carne. A exposição ainda contou com comemorações ao centenário da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Foi lançado um monumento no Parque Fernando Costa, livro sobre a história da ABCZ, e mostra especial no museu contando os detalhes do trabalho da entidade durante os 100 anos. A diretoria trabalha agora para desenvolver ainda mais a pecuária nacional e um dos trabalhos é em parceria com a Embrapa para a reforma das pastagens.
Nós vamos mostrar para esse pecuarista que é interessante ele investir na renovação de pastagem, que esse projeto vai dar para ele custo-benefício. Nós temos hoje, a nível territorial nacional, em torno de mais de 70% das propriedades degradadas. Então nós vamos levar esse trabalho também, paralelo ao Progenética, um programa que cresceu muito aqui pela BCZ, o Integra Zebu. Então nós confiamos muito nesse trabalho junto com a Embrapa e com certeza a gente vai conseguir almejar os nossos objetivos. Na parte genética, o superintendente aponta a seleção por genótipo para produzir mais carne e a avaliação das vacas para ter o melhor índice leiteiro como desafios para os próximos anos. A genômica é uma ferramenta que adianta a prova dos touros, né? A gente consegue identificar mais cedo os futuros reprodutores, aqueles indivíduos que merecem passar os seus genes adiante. Então a genômica acelera o processo. Quando a gente acelera o processo de identificação, as gerações entram em reprodução mais cedo e a gente consegue evoluir geneticamente os rebanhos mais rápido. O progresso genético ao longo do tempo é maior. Avaliar todas as vacas ou o maior número possível de vacas lactantes do rebanho, para ter uma avaliação consistente que permita identificar quais são as fêmeas realmente geneticamente superiores e, consequentemente, os touros, né, os pais dessas fêmeas, para a gente poder melhorar ainda mais os rebanhos para produção, quantidade de leite e qualidade também, gordura, proteína e outros constituintes do leite.